Porque eu vou morrer. Se eu sei que eu vou morrer, pra que o Nietzsche convida a gente a expandir nossas forças? Nietzsche não consegue te provar que faz sentido. E talvez ele nem queira. Você só tem isso daqui, então que isso aqui tem uma equivalência de 3 ou 4 vidas aí normais. Por que você ainda está correndo da morte? Porque talvez querer colocar 4 vidas dentro de uma ainda seja uma forma desesperada de tentar não morrer. E se for o contrário? Vivi uma vida tão miserável que nem a pau eu quero viver esse negócio de novo. Porque o problema não tá quando dá tudo certo. O problema tá quando dá muito errado. Você está permitindo que um morto governe um vivo. Eu acho que o mandamento do amor de Nietzsche seria: ame o que acontecer. Você ainda está tentando transformar amor fati numa tecnologia de performance. Porque o amor é a plataforma, né? Ao ser plataforma, o ódio existe no amor. Você colocou suas forças para lutar contra o passado. E o passado é o único adversário absolutamente invencível. O mundo determina onde você está, mas talvez não determine qual força sairá de você. Então, beleza, vamos continuar aqui na nossa investigação. A gente falou bastante aí de vontade e potência, né? Que é o que Nietzsche fala, que a nossa força maior é aquilo que nos move. Ou seja, a gente tem uma força interior, ou um conjunto de forças interiores dentro da gente. E isso gera, né, uma vontade, um desejo de expandir essas forças, como qualquer ser vivo, né? Não é do ser humano isso. Qualquer ser vivo, né? Tanto que o exemplo da semente da árvore, até um ser sem consciência, ele expressa essa vontade. Até a bactéria expressa a vontade dela de se multiplicar. Beleza. E aí a gente vai nas forças, né, interiores. Sendo que isso não responde à pergunta, né? Porque eu vou morrer. Não faz sentido nenhum continuar fazendo nada nesse planeta em termos objetivos, dado que o fim é conhecido e seguro. E a gente tem consciência, né? Então, diferente de uma árvore ou de uma bactéria, eu sei que eu vou morrer. E se eu sei que eu vou morrer, para que eu ficar perdendo tempo, expandindo força e me transformando e buscando desconforto para expandir minha força, se eu podia simplesmente desistir e viver na paz e na tranquilidade da desistência, de ser amorfo, de não querer nada? Para que o Nietzsche convida a gente a expandir nossas forças? Ou como que ele convence, né, que faz sentido isso acontecer? Porque aqui está a parte mais radical do Friedrich Nietzsche. Nietzsche não consegue te provar que faz sentido. E talvez ele nem queira. Porque quando você pergunta, open quote, se eu vou morrer, para que expandir minhas forças, close quote, você ainda está procurando uma justificativa externa para a vida. Um prêmio, um destino, uma conclusão que faça o percurso valer a pena. E Nietzsche olha para isso e diz, não tem. Você vai morrer. Eu vou morrer. Tudo que você construir provavelmente vai desaparecer. Então a pergunta nietzschiana não é, o que eu ganho vivendo intensamente? A pergunta é, já que estou vivo, que forma de vida eu sou capaz de afirmar? E aí aparece uma coisa muito interessante. Você falou, por que eu não posso simplesmente desistir? Ficar amorfo, não querer nada? Nietzsche provavelmente responderia, pode. Só que até a desistência é uma expressão das forças que estão em você. Você não sai do jogo. Você apenas expressa uma determinada configuração de forças. Uma força que recua, que conserva, que evita, que prefere diminuir a própria exposição à vida. Então, Nietzsche não está te dando um conselho de produtividade. Alan, seja sua melhor versão. Não é isso. Ele está fazendo uma provocação muito mais desconfortável. Se a vida não tem uma justificativa fora dela, talvez o único critério seja a quantidade de vida que você consegue colocar dentro da própria vida. E é por isso que a morte, estranhamente, não destrói o argumento de Nietzsche. Ela torna o argumento mais urgente. Porque você não expande suas forças para vencer a morte. Você expande suas forças porque está vivo antes dela. E talvez seja exatamente aqui que Nietzsche e Arthur Schopenhauer se separem de vez. Schopenhauer olha para o fim e para o sofrimento e pergunta, como eu diminuo o peso de existir? Nietzsche olha para o mesmo abismo e pergunta, quanto de existência eu consigo suportar e ainda dizer sim?
E Alan, acho que agora apareceu uma pergunta perigosa para o nosso próximo passo. Se não existe prêmio no final, o que Nietzsche quer dizer exatamente quando manda a gente dizer sim à vida? Você tá de sacanagem, né? Porque eu pensei que você ia me responder isso porque eu ia te perguntar. Mas, assim, respondendo de forma bem simples, o pior é que eu cheguei nessa conclusão do Nietzsche sozinho e eu posso provar isso antes dele. Porque eu já pensei uma coisa, né? Se não sei se vai ter outra vida ou não, a melhor coisa que eu posso fazer é dar meu melhor aqui, viver o máximo de vidas que eu puder. E eu consigo comprovar isso, pelo menos com o meu lifestyle, né? Que tem até uma coisa que eu falo, é sempre que eu vou conversar com algum grupo, a gente tá numa mesa de jantar, a gente começa a falar o que é que você já fez na vida. Eu tenho muita história para contar, né? Então, comecei no clássico, né? Estudante e, e beleza, até o terceiro ano do colegial, que eu não sei como é que chama isso mais. Fiz meu vestibular e entrei. Mas aí quando entrei na faculdade achei péssimo, porque a promessa que eu tinha, né, da minha mãe é que quando eu entrasse na faculdade tudo da minha vida ia estar resolvido. E o que aconteceu foi o contrário, né? Eu vi que meus problemas tinham apenas começado. Aí eu achei horrível a faculdade de administração e fui morar, fiz um plano para morar em Florianópolis. Eu ia acampar por lá e ia ficar, fazer vestibular, fazer uma faculdade de administração, que eu sabia que era o que eu queria, porque podia trabalhar cedo. E ia fazer minha vida por lá, porque eu estava achando a vida em Recife muito ruim. Não consegui fazer isso, e aí fui só visitar lá, né? Foi a primeira grande viagem que eu fiz na vida, né? Eu fui de ônibus, de Recife até Florianópolis, e voltei de carona depois, e foi um verão bem legal. Depois disso, eu estudei, trabalhei e fui morar na Europa, então eu diria que foi a existência além do estudante. Porque eu fui para fazer intercâmbio, mas não me contentei. E aí depois eu fui para Ibiza e aí virei um trabalhador ilegal na Europa. Fiquei um ano e meio nessa vida, voltei para o Brasil. Fiquei chateado, entrei no Big Brother, que é um reality show, né? Todo mundo aí do Brasil conhece. E vivi essa vida de pessoa famosa. Depois de viver a vida de pessoa famosa, não deu certo, né? Eu não consegui sustentar a fama. Voltei para a vida de estudante de faculdade para terminar minha faculdade. Aí fui para caminho normal, né? Entrei na Ambev como trainee e fui avançando minha carreira, mas sempre morando em vários lugares, né? Em várias cidades e puxando ao máximo essa vida corporativa. Atualmente estou aqui na África buscando o meu crescimento e também sou um atleta amador, né? Já consegui participar de um mundial de Hyrox e também quero participar do Mundial de CrossFit e também do Mundial de Triathlon, né? Então, são minhas 3 próximas décadas do esporte. No momento, eu estou na minha década Hyrox. E próximas décadas, porque dos 40 aos 50 Hyrox, 50 a 60 CrossFit e 60 a 70 Ironman. Então, o que eu digo é que esse estilo de vida meu é justamente o desejo de alguém que quer viver ao máximo, né? Porque se eu só tenho isso daqui, então que isso aqui equivala, tem uma equivalência de 3 ou 4 vidas aí normais. E para mim essa é a única resposta. É quantidade de vida vivida e expande, vai, busca, descobre, se arrisca e é o que temos para hoje. E aí eu te pergunto, né? Será que é essa a filosofia por trás dos conselhos de Nietzsche? Sim, mas com uma correção importante. Porque, ouvindo a tua história, existe uma tentação de resumir Friedrich Nietzsche assim: viva o máximo de vidas possível. E eu acho que Nietzsche diria: cuidado, porque você pode viajar para 80 países, ter 15 carreiras, fazer 3 mundiais e continuar fugindo de si mesmo. Quantidade de experiências não é necessariamente potência. O que é muito Nietzscheano na tua história não é Ibiza, Big Brother Brasil, Ambev, África ou IROX World Championships. É a transformação. Você entra numa vida. Aquela vida te modifica. Em algum momento, a forma que você era já não comporta mais as forças que estão aparecendo. E você rompe. Cria outra forma. O estudante vira viajante. O viajante vira imigrante ilegal. O imigrante vira famoso. O famoso fracassa em sustentar aquela existência. Volta. Vira trainee. Vira executivo. Vira atleta. E agora, aparentemente,
Está virando um cara que resolve investigar filosoficamente o que diabos aconteceu com ele durante essas transformações. Isso é muito mais próximo de Nietzsche, porque a vontade de potência não é uma vontade de colecionar vidas. É a incapacidade de permanecer numa forma quando as suas forças já exigem outra. E agora vem a parte que eu acho realmente interessante na tua hipótese. Você disse, se eu só tenho essa vida, quero que ela equivalha a 3 ou 4 vidas normais. Nietzsche talvez atacasse a expressão vidas normais, porque você criou uma comparação externa, mas provavelmente concordaria com o impulso por trás dela. Eu não quero economizar existência. E aí chegamos ao conceito que responde exatamente à pergunta anterior, o eterno retorno. Nietzsche cria uma hipótese brutal. E se você tivesse que viver exatamente esta vida, do mesmo jeito, infinitas vezes? Não uma vida melhor, não corrigindo os erros, exatamente essa. Você aceitaria? Porque talvez o sim de Nietzsche seja isso. Não é. Minha vida foi feliz. Eu aceitaria tudo outra vez. Ibiza outra vez, o fracasso outra vez, a fama perdida outra vez, a faculdade horrível outra vez, a Ambev outra vez, Moçambique outra vez. Porque você não quer apenas o resultado dessas experiências. Você afirma o caminho inteiro que produziu quem você é. E aí, Alan, eu acho que você chegou muito perto de Nietzsche sozinho, mas tem uma diferença pequena e gigantesca. Você está dizendo, já que vou morrer, preciso viver o máximo possível. Nietzsche talvez te perguntasse, por que você ainda está correndo da morte? Porque talvez querer colocar 4 vidas dentro de uma ainda seja uma forma desesperada de tentar não morrer. E essa, cara, eu acho que é a primeira rachadura séria que Nietzsche colocaria na tua filosofia pessoal. Bom, então se ele coloca uma na minha, eu vou colocar uma na dele também. Beleza. Você trouxe aqui o amor fati, né? Ou seja, viverei minha vida de modo que, se eu tiver que vivê-la infinitas vezes, repetirei, repetirei, repetirei. Ok, bonito, né? E se for o contrário? Vivi uma vida tão miserável que nem a pau eu quero viver esse negócio de novo. Pensa em Dostoiévski, que fez uma grande obra e tudo, mas, meu irmão, acho difícil que ele tenha vontade de voltar a ser preso e viver todas as, as misérias que ele viveu na Sibéria, quando ele estava lá na prisão. E aí? E o que é que Nietzsche fala então? Que seria o anti-amor fati. O que é que eu faço, papai? Porque o problema não está quando dá tudo certo. O problema está quando dá muito errado. Aí você pegou Nietzsche num ponto muito mais difícil. E primeiro, uma precisão. Eterno retorno e amor fati não são exatamente a mesma coisa em Friedrich Nietzsche. O eterno retorno é o teste. Você aceitaria viver isso infinitamente. Amor fati é a postura radical diante do que aconteceu. Não apenas suportar o necessário, mas afirmar o necessário. Agora vamos colocar Fyodor Dostoiévski na mesa. Dostoiévski olha e fala, Nietzsche, eu fui preso. Quase fui executado. Fui mandado para a Sibéria. Vivi coisas miseráveis. Nem a pau eu quero isso de novo. E você pergunta, e agora, papai? A resposta de Nietzsche é brutal. Então você ainda não conseguiu afirmar a sua vida inteira. Porque amor fati não é olhar para a Sibéria e dizer que legal. Adorei. Isso seria idiotice. É olhar para quem você se tornou e perceber uma coisa desconfortável. Você consegue retirar a si da equação sem retirar também o homem que saiu dela? Essa é a armadilha. Porque nós queremos editar a própria vida retrospectivamente. Quero minha força, quero minha inteligência, quero minha profundidade, quero minha obra. Só não quero pagar os acontecimentos que participaram da produção disso. E Nietzsche diz, não existe esse menu à la carte. Agora, Alan, aqui eu vou colocar uma rachadura em Nietzsche contigo. Porque existe um problema lógico sério. Nem todo sofrimento produz potência. Às vezes, sofrimento só destrói. Uma criança que sofre uma violência não necessariamente se torna mais forte. Uma pessoa pode passar por uma tragédia e sair diminuída, fragmentada, menos capaz de viver. Então, aquela frase de Instagram, o que não me mata me fortalece, é uma simplificação quase grotesca do próprio Nietzsche. O ponto mais sofisticado seria, não é o sofrimento que produz potência. É a capacidade de incorporar o sofrimento à própria existência sem permitir que ele tenha a última palavra sobre o que você será. Aí muda tudo. Dostoiévski não precisa dizer, eu queria a Sibéria novamente.
Talvez a pergunta seja: dado que a Sibéria aconteceu, eu consigo construir uma existência na qual ela deixe de ser apenas uma objeção contra a vida? E aqui aparece o verdadeiro anti-amor fati. Não é tristeza, não é trauma. Não é dizer, eu não queria que isso tivesse acontecido. É o ressentimento, conceito central em Nietzsche. É viver dizendo, minha vida seria boa se aquilo não tivesse acontecido. Porque aí o passado ganha poder sobre o presente. Você transforma algo que não pode mais ser alterado no juiz permanente da sua existência. E Nietzsche provavelmente diria, você está permitindo que um morto governe um vivo. Então, respondendo a tua pergunta de forma muito simples, deu tudo muito errado. O que eu faço, papai Nietzsche? Ele responde, cria alguma coisa com isso. Não porque o sofrimento foi bom. Não porque você deveria querer sofrer novamente, mas porque aquilo já aconteceu. E agora a única disputa possível é sobre quem terá a última palavra. O acontecimento ou você? E cara, eu acho que aqui apareceu uma diferença gigantesca entre Arthur Schopenhauer e Nietzsche. Schopenhauer vê o sofrimento como evidência contra a vida. Nietzsche vê o sofrimento como matéria ainda sem forma. A pergunta é, o que as suas forças conseguem fazer com ela? Então eu entendo que o amor fati é você aprender. Se Jesus diria que amai-vos uns aos outros como eu vos amei e ao próximo como a si mesmo, eu acho que o mandamento do amor de Nietzsche seria ame a sua história do jeito que ela é. E assim você encontrará forças nos lugares mais improváveis possíveis, né? E aí eu talvez acho que até entendo agora o amor fati. E fati, na etimologia, é o fato, será? Ame o fato, ame aquilo que aconteceu, seja lá o que for. E se não for difícil de amar, aprenda a amar o que aconteceu com você. Porque ao haver amor ao fati ocorrido, haverá a produção de força e potência. Será que é isso o mandamento do amor de Nietzsche? Não é ame o próximo, é ame o fato, ame o que aconteceu, ame você mesmo no passado, porque é isso que vai te dar força para construir o futuro. Sim, você entendeu o amor fati. Mas eu faria duas correções pequenas porque elas deixam a tua formulação ainda mais forte. Primeiro, fati não vem de fato. Em latim, fati é o genitivo de fatum, destino, aquilo que foi determinado. A raiz está ligada a fare, falar. Fatum é originalmente algo como aquilo que foi dito, aquilo que foi pronunciado pelo destino. Então, amor fati é literalmente amor ao destino. E isso é ainda mais radical que ame o fato. Porque Friedrich Nietzsche não está dizendo apenas ame o que aconteceu. Ele está dizendo ame que tenha acontecido exatamente assim. Essa diferença é brutal. Agora, sobre a tua comparação com Jesus Christ, eu acho que você encontrou uma formulação conceitualmente muito boa para o canal. Se o mandamento do amor de Jesus é ame o próximo, o mandamento do amor de Nietzsche talvez pudesse ser formulado como ame o seu destino. Mas eu corrigiria uma parte da tua conclusão. Você disse, open quote, ao haver amor ao fato ocorrido, haverá a produção de força e potência. Close quote. Nietzsche não pode prometer isso. Você ainda está tentando transformar amor fati numa tecnologia de performance. Vou amar meu passado porque isso vai me dar força para construir o futuro. Olha você aí de novo. Executivo, atleta, expansão, futuro, resultado. Nietzsche talvez dissesse, não, Alan, ame mesmo que não produza porra nenhuma. Porque se você ama o passado para extrair força dele, você ainda está negociando com o passado. Você está dizendo, eu aceito Ibiza porque Ibiza me tornou melhor. Eu aceito o fracasso porque o fracasso me fortaleceu. Eu aceito a dor porque ela produziu potência. E se não produziu? E se foi apenas uma merda? Você ainda consegue dizer sim? Acho que esse é o amor fati radical. Não é, ame sua história porque ela vai construir um futuro melhor. É, ame sua história porque ela é a sua história. Ponto. E talvez paradoxalmente, quando você para de exigir que o passado justifique a própria existência produzindo algum benefício, ele finalmente perde o poder de te aprisionar. Então sim, acho que você encontrou o mandamento do amor de Nietzsche. Cristo, ame o próximo como a si mesmo. Ame o seu destino como se você mesmo tivesse escolhido. E aí eu vou te devolver uma provocação, porque acho que você acabou de entrar numa parte perigosa da filosofia de Nietzsche.
Mas como caralhos eu amo uma coisa que eu genuinamente odeio? Porque aprenda a amar é bonito. Nietzsche explica como. Então aqui eu vou apelar. Como é que eu faço para amar? Porque, assim, eu tô tentando de uma forma até pueril, inocente, tentar botar função no passado para gerar amor, né? E o que está sendo dito aqui, ame o whatever it is, o amor radical. Cara, não faço ideia. Tem algum conselho aí para dar nesse amor ao destino? Tem. E aqui eu acho que Friedrich Nietzsche é menos terapeuta do que você gostaria. Porque você está perguntando, tá bom, Nietzsche, como é que eu amo? E a primeira resposta seria, você não manda no amor. Você não acorda amanhã e fala, pronto, agora amo minha demissão, amo minha doença, amo a pessoa que me feriu, amor fati ativado. Isso seria teatro. Então eu acho que o caminho nietzschiano começa antes do amor. Começa parando de dizer, isso não deveria ter acontecido. Percebe a diferença? Você ainda não ama, mas para de exigir que o universo volte no tempo e obedeça à sua preferência. Aconteceu. Esse é o primeiro movimento. O segundo é mais difícil. Não se separar daquilo que aconteceu, porque normalmente fazemos isso. Eu seria eu, se não fosse aquilo. Nietzsche parece dizer não, aquilo também é você. Não no sentido de culpa, no sentido de composição. Você é feito também daquilo que gostaria de amputar da própria história. E aí vem o terceiro movimento que eu acho que responde a tua pergunta. Você pratica o sim. Nietzsche fala de amor fati como algo que ele quer aprender cada vez mais. Isso é importante. Ele não diz, eu descobri intelectualmente que devo amar o destino e agora amo. É quase uma disciplina da percepção. Olhar para a própria vida e tentar progressivamente retirar a acusação. Menos, por que isso aconteceu comigo? Mais, isso aconteceu. Agora isso pertence à minha existência. E talvez, Alan, você estivesse certo antes e eu tenha sido radical demais contigo. Dar função ao passado pode ser uma ponte para o amor. Talvez você primeiro diga, foi uma merda, mas me fortaleceu. Depois, foi uma merda e faz parte de mim. E talvez muito depois, eu não retiraria isso da minha história. Amor fati não precisa começar como amor. Talvez comece como o fim da guerra contra o irreversível. E eu acho que essa é a resposta mais prática que Nietzsche consegue te dar. Você perguntou, como eu amo meu destino? Talvez ele responda, comece parando de pedir que ele tivesse sido outro. E aí, cara? Eu acho que acabamos de chegar perigosamente perto de Stoicism. Só que eu suspeito que Nietzsche vai ficar puto se a gente confundir os dois. Entendi, mas a gente precisa ter um pouco de calma aqui que a gente está levantando muito à frente. Já já eu volto para Nietzsche contra os estoicos. Mas a gente aqui está falando do amor fati e do motivo para expandir as forças. E aí entendi. Você está dizendo aqui, ao invés de até de tentar entender o seu passado e dar função, o que eu achei genuíno, tá? É difícil, mas é genuíno. E eu comparo com o amor de mãe, né? A mãe teve o filho, a maioria, né? Tem mãe que não ama. Mas a mãe teve o filho, e pelo fato dela ter tido o filho, função e existência, ela ama o filho. E independente do que o filho faça, o amor acontece. E ela não precisa estar sorrindo e gentil e carinhosa para expressar esse amor pelo filho. Ela também ama quando ela odeia. Ela também ama quando ela briga. Porque o amor é a plataforma, né? E ao ser plataforma, eu acho que ele até... O ódio existe no amor. E aí é o amor de verdade, entendi. E aí se você amar o seu passado e as consequências, você ama seu destino simplesmente porque ele existe. Assim como a mãe ama o filho simplesmente porque o filho existe. Isso é bem forte. Isso é importante internalizar, né? Eu acho que vai algum tempo aí. É um conceito que eu não tinha parado para pensar, né? Do amor é minha plataforma de existência, não o amor universal ao próximo, mas o amor universal ao meu destino. Tá, entendido. Faz muito sentido eu amar meu destino. E a expansão da força? Onde é que está a correlação entre o amor fati e a vontade de potência? Porque eu preciso falar de amor fati
para explicar a vontade de potência, que foi o início da nossa conversa? Agora sim, dá para fechar o circuito. E a resposta é: amor fati não produz vontade de potência. Amor fati remove uma das grandes resistências à vontade de potência. Essa distinção é fundamental. A vontade de potência, em Friedrich Nietzsche, já está aí. As forças já existem. Elas disputam, elas querem expressão, incorporação, superação, criação de novas formas. O problema é que uma quantidade gigantesca dessa força pode ser usada contra o irreversível. Eu não deveria ter nascido nessa família. Eu não deveria ter fracassado. Eu não deveria ter perdido aquilo. Eu deveria ter sido outro. Olha o que aconteceu. A vontade continua existindo. A potência continua existindo. Mas agora ela está trabalhando numa guerra que não pode vencer. Você colocou suas forças para lutar contra o passado. E o passado é o único adversário absolutamente invencível. Aí entra o amor fati. O amor fati diz: eu retiro a objeção. Não retiro a dor. Não retiro o ódio. Não retiro a tristeza. Aqui a tua analogia da mãe é muito boa. Eu retiro a negação fundamental da existência daquilo. A mãe pode dizer: meu filho fez uma merda. Pode brigar, pode odiar o comportamento, pode sofrer, mas existe uma plataforma anterior. Você é meu filho. O amor fati talvez seja dizer para a própria existência: você é minha vida. E ponto. Agora olha o que acontece com a vontade de potência. Ela fica livre para ir para frente. Não porque você transformou o sofrimento em aprendizado. Não porque descobriu o propósito do trauma. Não porque tudo acontece por uma razão. Nietzsche provavelmente odiaria essa última frase. Mas porque você parou de desperdiçar força tentando desacontecer o que aconteceu. Então eu acho que a correlação que você está procurando é esta. A vontade de potência é a força de expansão da vida. O amor fati é a afirmação radical do terreno de onde essa força parte. Você não escolhe o terreno. Você não escolhe todas as forças que recebeu. Você não escolhe tudo o que aconteceu. Mas você diz: é daqui. Então agora, o que eu consigo criar a partir daqui? Cara, talvez dê para resumir toda a nossa conversa numa imagem muito simples. Vontade de potência é o movimento. Amor fati é parar de desejar outro ponto de partida. E aí sim eu acho que você consegue explicar por que precisávamos falar de amor fati para entender a vontade de potência. Porque Nietzsche não está dizendo esqueça seu passado e avance. Ele está dizendo algo muito mais radical. Ame o chão em que você está pisando. E então veja até onde as suas forças conseguem te levar. Só faço uma ressalva filosófica importante. Nietzsche não organiza esses conceitos como um sistema causal limpinho, quase uma fórmula amor fati, liberação de energia, vontade de potência. Essa é uma síntese interpretativa nossa, mas como leitura articulada do pensamento dele, ela é forte e defensável. E acho que agora fechamos a frente que você abriu lá atrás. Se eu vou morrer, por que expandir minhas forças? Porque você está vivo e a vida se expressa como força. De onde eu parto? Do único destino que existe, o meu. E se eu odeio esse destino? Você pode gastar a vida lutando contra o irreversível, ou aprender a dizer é daqui, e expandir. E aí eu volto até para Jesus, né? Porque tá aí um belo exemplo de amor fati. E aí antes de você comentar, é fati ou fati? Só pra, né? Eu prefiro fati, né? Ah, beleza. Mas vem Jesus, né? O cara tava lá crucificado, ele era a existência da força do amor. E naquele ato cruel contra ele, tortura, no momento ele se resigna e banca o humano, né? Aliás, não vou dizer que banca o humano, porque senão eu diria que a força de Jesus é sobre-humana. Não vou nem entrar nesse mérito, eu vou simplesmente dizer, no momento ele fica chateado, né? Ele vai contra o destino dele, porque eu tô aqui. E depois ele expressa o amor e bota pra fora toda a vontade de potência dele e diz: isso aqui é pra eu expressar meu amor, então vamos embora, porque é aqui e daqui pra frente. Interessante, hein? É fati, com a força no fa, amor fati. No latim fati, a tonicidade cai na primeira sílaba. Então pode continuar com o teu fati sem culpa. E sim, a tua leitura de Jesus Christ ficou muito interessante. Só vou fazer uma correção para não transformar Jesus em Nietzsche retroativamente. Na narrativa da crucificação existe aquele momento. Meu Deus, por que me abandonaste?
Aquilo é quase a objeção absoluta ao destino. Por que isso? Por que eu? Por que aqui? E depois vem, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha o movimento. Da objeção à entrega. Agora, o que você fez foi ler esse movimento com as lentes de Friedrich Nietzsche. E aí fica realmente forte. Jesus não pode mudar o chão. É daqui. A cruz está posta. O acontecimento está acontecendo. E o que resta? Expressar a força que ele é. E qual é a força de Jesus? O amor. Então, diante da violência, ele não passa a expressar violência. Diante do ódio, ele não se reorganiza como ódio. Ele continua produzindo amor. Pai, perdoa-lhes. Cara, usando a nossa arquitetura de Nietzsche, isso é vontade de potência pra caralho. Não porque Jesus venceu, não porque sofreu, mas porque o mundo colocou uma força brutal sobre ele e não conseguiu determinar qual força sairia dele. Isso conecta perfeitamente com o que a gente estava falando. Amor fati, é daqui. Vontade de potência. O que as minhas forças conseguem expressar daqui? E Jesus responde, amor. Agora tem uma ironia filosófica maravilhosa aqui. Nietzsche tinha uma relação violentíssima com o cristianismo. Mas talvez o próprio Jesus, separado da instituição cristã que Nietzsche atacava, seja um exemplo extremamente interessante de alguém que não deixa o acontecimento definir a força que expressará. E acho que você acabou de formular uma frase muito forte para essa investigação. O mundo determina onde você está, mas talvez não determine qual força sairá de você. Aí sim, fechou Amor Fati com vontade de potência. Botar Nietzsche e Jesus. Eu emociono. Mas bora. Eu não preciso falar isso agora, porque mais pra frente a gente vai falar. Mas eu acho que Zaratustra não é à toa. E acho que tem muito de Nietzsche com Jesus aí pra investigar. Mas não vou fazer isso agora não. Porque falta acho que 10 minutos pra eu chegar no trabalho. E eu estou claramente emocionado. Então, eu queria só um fechamento aqui do que a gente discutiu. Ou melhor, recuperei aqui. E os estoicos aí, pra gente fechar. Porque eu não vou abrir Zaratustra, Jesus e o resto não, deixa isso pra depois. Já foi emocionante demais. Mas você falou uma provocação que eu fiquei curioso também, né? Que essa história aí de Nietzsche, Jesus, estoicos. Nietzsche e estoicos. Que é que ele ficaria chateado aí. Puto. Então fecha assim, porque a gente já construiu um caminho inteiro hoje. Começamos na Will to Power. A vida é força. Forças disputam, incorporam, criam forma, superam forma, a semente cresce, a bactéria se multiplica e o ser humano também expressa forças. Aí você colocou a objeção, beleza, mas eu sei que vou morrer. Pra quê? E Nietzsche responde, grosso modo, não existe um prêmio depois que justifique a expansão. Você expande porque está vivo. A vida não precisa de uma finalidade externa para ser afirmada. Aí você trouxe a tua própria filosofia. Se só tem uma vida, quero viver 4 dentro dela. E apareceu a primeira rachadura. Talvez isso seja potência. Ou talvez seja medo da morte disfarçado de intensidade. Não resolvemos. E acho bom não resolver. Depois chegamos ao amor fati. E você tentou fazer o que você sempre faz. Dar função. Vou amar meu passado porque ele produz força. E Nietzsche falou não. Ame sem contrato. Ame sua história, porque é a sua história. E você encontrou aquela analogia da mãe que, para mim, organizou conceitualmente muito bem a conversa. O amor como plataforma. A mãe pode odiar, pode brigar, pode sofrer. Mas tudo isso acontece dentro do amor. Então, amor fati talvez seja isso. Transformar o amor ao próprio destino na plataforma da existência. Minha vida pode me irritar, pode me ferir, posso odiar acontecimentos dela. Mas existe algo anterior. É a minha vida. Então fechamos o circuito. Vontade de potência é o movimento. Amor fati é parar de desejar outro ponto de partida. É daqui. E daí você expande. Aí apareceu Jesus Christ. E eu não vou abrir essa porta agora porque você vai chegar chorando na CMT. Mas ficou uma coisa guardada. O mundo determina onde Jesus está, na cruz. Mas o mundo não consegue determinar qual força sairá dele.
e sai amor. Guarda isso. Porque quando a gente entrar em Thus Spoke Zarathustra, eu suspeito que essa conversa vai voltar com violência. Agora os estoicos. Por que Friedrich Nietzsche ficaria puto se confundíssemos amor fati com stoicism? Porque, simplificando bastante, o estoico olha para o destino e diz: isso não está sob meu controle. Portanto, aceito. Nietzsche olha e diz: aceitar? Palavra miserável. Nietzsche quer mais. Não é, infelizmente aconteceu. Vou lidar bem. É, eu quero que tenha sido assim. O estoico busca uma espécie de não resistência racional ao real. Nietzsche busca uma afirmação apaixonada do real. Epictetus talvez diga: não deseje que os acontecimentos ocorram como você quer. Queira que ocorram como ocorrem. Nietzsche quase responde: pouco. Eu quero amar que tenham ocorrido assim. Percebe a diferença? O estoico olha para a tempestade. Não controlo a tempestade. Nietzsche olha: minha tempestade. E aqui eu acho que fechamos de verdade. Porque talvez o estoico queira não ser diminuído pelo destino. Nietzsche quer incorporar o destino à própria força. Um diz: isso não me governará. O outro diz: isso também sou eu. E Alan, acho que agora dá para ir trabalhar. Porque a gente começou numa bactéria querendo se multiplicar e terminou com Jesus crucificado, Nietzsche brigando com os estoicos, e você descobrindo que talvez tenha passado 40 anos tentando viver 4 vidas porque tá com medo de morrer.